Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. Vamos lá. Dando continuidade no Livro dos Espíritos, o livro 3, capítulo 12. É o último tema desse livro 3. E vamos falar sobre a perfeição moral, aquela perfeição que almejamos, né? Trabalhando, reencarnando, vivendo provas. E vamos entender um pouco melhor agora isso. Como é que funciona essa questão da perfeição moral? Como já vimos como é que funciona, como é que são as leis vinculadas a isso, as leis naturais. E vamos falar agora um pouco agora nessa questão agora, juntando aí tudo aí para podermos fazer uma compreensão melhor e direcionar melhor os nossos esforços, desculpe, para evoluirmos, ok? As virtudes e os vícios. Pergunta de Kardec aos espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos espíritos. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, quer dizer que temos que transformar nossos vícios em virtudes, certo? Mas qual delas é a base, é o alicerce? É a caridade. Já foi dito isso, Jesus já falou sobre isso. E agora também os espíritos sempre fortalecendo nessa máxima, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Certo? Então, a base de todas as virtudes é a caridade. Mas qual caridade? Hoje já sabemos que, se na conotação do nosso mundo, grosseiramente, caridade tem várias conotações, certo? Mas é aquela que é desinteressada, aquela que não tem um interesse no fundo dela. Se nós formos analisarmos o mundo hoje, pessoas praticam a caridade, certo? Tudo bem. Mas com qual intuito? Com qual intenção? Tem muitas pessoas, às vezes, que se passam por bondosas à primeira vista, as pessoas dizem, mas a primeira prova mais difícil nesse sentido, ela já se mostra que é. Certo? Então, temos que entender qual que é essa caridade desinteressada. É aquela que não é pessoal. É para o próximo, sem interesses para nós, certo? Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Resposta dos espíritos. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Aí segue a resposta. Mas para nós já basta para podermos ter um entendimento. Temos irmãos sim encarnados aqui que já trilharam esse caminho já venceram essa questão da caridade, dessa caridade desinteressada já. Até porque estão conosco para nos dar uns exemplos, que é possível, como Jesus também veio, deu o exemplo, falou e deu o exemplo, esses irmãos também deixam um exemplo de que é possível, de que podemos, que vamos, na verdade, chegar a essa condição. Basta ter um entendimento e a força de vontade de mudarmos. Então, essa é a condição. E o interessante disso é que, analisando essa condição,
Para nós aqui, quando vemos essas ações acontecendo, é extraordinário nesse mundo de prova e expiação, onde ainda temos muitos vícios, nós vemos muitas iniquidades ainda nesse sentido. Aí quando vemos uma caridade, um ato desse, ficamos surpresos, mas temos que saber que nos mundos evoluídos, essa condição, ela é regra, ela é a primeira regra para nós podermos adentrar esses mundos. Então, temos que continuar caminhando aí para, quanto antes, vencermos esses vícios nossos. Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária neste mundo, e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Resposta dos espíritos: sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa, se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a terra, vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber, e porque o progresso devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, é errado buscar essa questão do conhecimento intelectual? Não, obviamente, temos que buscar isso. Já buscamos também, na verdade, porque não é que é mais fácil, é que está mais, assim, mais visível. Então, buscamos esse conhecimento. Para aí sim podemos entender, não só na questão de poder auxiliar os nossos irmãos, como diz os Espíritos, ajudando também, porque eles, às vezes, alguns não têm essa condição da racionalidade, da intelectualidade tão avançada quanto outros. Por isso que tem essa condição de auxílio. Mas também para poder entendermos também sobre as leis naturais, as leis divinas, e assim poder organizar e rever alguns atos nossos que às vezes eram equivocados, são equivocados, e que podemos mudar isso. Porque às vezes é só por ignorância que nós cometemos alguns erros. E com o conhecimento nós conseguimos direcionar melhor esses atos. A culpa em estudar os defeitos dos outros, ver o outro, né, analisar o próximo, o nosso irmão, é uma coisa que uma boa parte das pessoas fazem, né? Falar, às vezes, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Tem continuação na resposta, está no livro, mas para nós está ótimo. Então, olhando por isso, é complicado. Vivemos numa sociedade que é complicado, sempre às vezes nos pegamos nessa situação de estar comentando algo daquela pessoa, aquelas rodinhas, né? Então, temos que sempre estar prestando bastante atenção nisso. Por quê? Porque isso aí é um defeito, é um vício, temos que trabalhar isso em nós. Quando é para nós compararmos com essa situação, com aquele irmão que comete ainda esse deslize ainda, para termos ideia de como não proceder, como fazer. E também uma oportunidade de praticar a indulgência, de praticar a compaixão, em certo sentido. Porque faz parte das virtudes, isso. Então, temos que começarmos a entender isso. Entender e pôr em prática. Já identificar essa situação e colocar em prática. Se participávamos de rodinhas assim, nesse sentido,
já começar a se policiar, opa, eu não posso mais fazer isso, eu não, posso comentar ali ali as pessoas ali, mas sempre em prol de um conhecimento, de um aprendizado e outra, sempre com o sentimento de caridade, de amor com ele, com o próximo, certo? E falando disso, da questão das virtudes, que é a base da caridade, o que nos impede hoje de nós podermos adquirirmos isso já, começarmos essa caminhada? É sempre o interesse pessoal. Sempre o interesse pessoal. Enquanto ainda nós tivemos estamos fechados sempre para nós, sempre para os meus, ainda vamos ter essa dificuldade em poder enxergar essa caridade, essa virtude. Certo? Então, temos que já fazer essa análise e entender isso. Aí, começar a agir de forma diferente, como agimos outrora. As paixões. Bem, visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz que causa o mal. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas se, em lugar de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos, e a própria força que, em suas mãos, poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se um mal, quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, como já disse os espíritos, teu comentário aí, olha aqui, a paixão, ela é da natureza, natural para nós, mas a conotação que damos a ela é que nos leva, porque temos a vontade, ela potencializa a paixão. Aí as nossas vontades têm naturezas diferentes, e é aí que está, né, a questão em si. Se nós deixamos as nossas más tendências nos dominarem, as nossas vontades sempre vai para onde? Para esse caminho. E a paixão, ela decuplica, ela torna 10 vezes mais essa vontade. Por isso, das mazelas do mundo. Porque não tínhamos esse conhecimento, não fazíamos esta revisão em nós. Certo? Então, por isso, hoje, dos flagelos. Por quê? Porque as nossas paixões estão voltadas sempre para as coisas materiais. E deixamos as espirituais do lado. Então, agora é o momento de voltar ao caminho correto. De rever isso, rever as nossas inclinações, trabalhar elas. Para assim direcionar, sim, a nossa vontade e controlar as nossas paixões. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Já falamos sobre isso, que é a da caridade, certo? E o que nos pega ainda é a questão do interesse pessoal ainda, certo? O egoísmo. Entre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal,
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los, enquanto não houveres atacado o mal em sua raiz. Não houveres destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O Eduardo falou no último capítulo sobre a questão da justiça, o amor e a caridade. Não tem outro caminho. É a base da nossa evolução, a base do espírito puro. Então, temos que já iniciamos, na verdade, esse processo, né, de retomada de caminho, de direcionamento, porque nos foi mostrado agora como é que funciona. Mesmo assim, quando olhamos para o egoísmo, ele é a base de tudo. Se nós formos analisar todos os males do mundo, o egoísmo está lá, como base. Então, temos que extirpá-lo. É difícil? Sim, com certeza, não é fácil. Por quê? Porque a base está na matéria. Como eu disse, nós estamos reencarnando aqui, nós, às vezes, damos muita conotação, muito valor às coisas materiais, em demasia. Esquecemos das coisas espirituais. Daí, então, o egoísmo tem essa predominância. Certo? Então, temos que identificar isso aí e melhorarmos isso. Mas como vamos fazer isso? Como vai acontecer isso? Porque olhando assim o mundo hoje, parece que não, né? Você olha assim, nossa, tá uma bagunça, as pessoas não estão fazendo, tá a pandemia, as pessoas só pensam em si. Não, de alguma maneira, já estamos vendo também algumas frentes já combatendo isso já praticando essa caridade. Algumas até desinteressadas, outras nem tanto, mas estão praticando a caridade. E é uma luta, tem que ser, é assim que funciona. Certo? E isso é de acordo com o quê? Com as reencarnações sucessivas. Trabalhando isso aos poucos, isso não se resolve em uma, duas reencarnações. Muitos dos nossos vícios são várias reencarnações, várias, para podermos extirpar elas com todo. Então, vai uma caminhada aí. E temos que ter essa força de vontade, o entendimento e a luta. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, qual que é a ideia disso, de ter o egoísmo? Por que nós temos o egoísmo? Como eu disse, viemos de culturas assim. Hoje, se formos analisarmos isso, as famílias, elas dão muito valor na questão intelecto, certo? De buscar, de estudar, de aprender, de se valorizar. Está errado, não, está certíssimo. Mas temos que também dar a mesma força também para as questões de ordens morais, questão de ordem moral. Porque é o que compõe o espírito, intelecto, para poder ter essa compreensão, para podermos direcionar nossas ações de maneira racional no bem. A moral nos dá o guia. Certo? Então, precisamos que as nossas instituições, como diz os espíritos, as famílias, a predominância, assim, a importância que os pais têm nesse processo de não só direcionar o filho, aquele espírito que está iniciando ali a sua encarnação na questão intelecta, mas também na questão moral, que são os bons hábitos. Não podemos perder isso de vista. Porque se formos analisarmos hoje, essas mazelas, não é só do espírito que está reencarnando, mas também de como ele é direcionado. Como ele foi direcionado aqui, como ele foi inclinado a viver aqui.
Então, a importância de nós fazer essa reforma também nas instituições, a reforma íntima também nossa, nessa questão do egoísmo. Caracteres do homem de bem. Por que sinais você pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, já falamos aqui, entendemos, já estudamos uma boa parte. O que é o homem de bem? Qual a característica do homem de bem? É nós extirparmos esse egoísmo, nós, cada um de nós, praticando tudo aquilo que nos leva a essa evolução. Tudo que compreende o espírito puro de bem, que é cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. E como se vê isso, se pratica isso? Fazendo essa reforma, fazendo essa mudança nos nossos atos, nossos pensamentos, certo? Então, analisar esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, analisarmos bem, compreender ele e já fazer essas mudanças no dia a dia nas nossas ações, certo? Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Comentário de Santo Agostinho. Perguntai-vos ainda isto, se aprovesse a Deus me chamar neste momento reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. Uma outra parte. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza que eu faria a um amigo. Então, como disse, o conhecimento de si mesmo. Esse é a principal condição. Vamos falar assim, o início, um recomeço para podermos voltarmos ao caminho certo, ao caminho do bem. É difícil? Sim, porque as mazelas estão em nós, não como outrora, sempre colocando a culpa no outro, a culpa no próximo, a culpa no governo. A culpa nisso ou naquilo. É nós que temos que mudarmos. Então, é aquela reflexão, é aquele dia que se começa você agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, certo? E pedir força, o entendimento, a compreensão para passar pelas provas. No fim do dia, você vai se deitar, você fazer essa reflexão, ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, identificar isso, o que ainda eu tenho que percorrer, o que ainda eu tenho que me esforçar. Que aí sim nós vamos começar a direcionar nossas ações. Nós começa a identificar melhor, no momento das provas, o que é certo e o que é errado. Porque outrora não tínhamos isso. Não tínhamos esse conhecimento, esse entendimento. Então, às vezes, deixamos passar por não compreender. Mas hoje, sim, já se mostra como é que se deve fazer. Como se proceder frente às provas que temos. Então, é muito importante isso, identificar nessas ações. E fazer essa pergunta para nós, como disse a Santo Agostinho. Perguntar, será que eu estou pronto? Será que se eu for voltar, será que alguém tem um olhar para nós, nesse sentido? Então, é assim que se deve proceder. Aí, comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber.
por faltar de percustar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, frequentemente, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou não, ou por um não, que não deixam alternativa, são igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Então não tem um outro caminho, não tem atalhos, temos que fazer essa reforma íntima diariamente. Feliz daquele que já começou, que já está fazendo. É muito importante isso. Ah, mas os outros não fazem, mas é cada um a seu tempo. Nós temos que fazermos isso, temos que ter compaixão dos nossos irmãos ainda, aqueles que ainda não têm esta compreensão, ou que às vezes até têm a compreensão, mas ainda não têm a força de eu fazer. Ainda. Que possamos ser ferramentas úteis nesse processo e também que possamos também ter essa força, esse entendimento e também poder fazer essa aplicação na mudança, certo? De nós mesmos, ok? Eu vou dar um exemplo, eu gosto sempre de trazer alguma coisinha, gosto de dar um exemplo nesse sentido, dessa reforma íntima, de bons atos, de você fazer a caridade despretensiosa, ok? Isso aí é um fato que aconteceu o ano passado. Eu fiquei muito legal, achei muito legal isso aí, porque foi ano passado e é bom comentar isso, é bom sempre trazer isso aí, tá? Em mais um dia de trabalho, na quinta-feira, 27/8/2020, Manuel encontrou um cofre com mais de R$ 35.000, valor 30 vezes maior do que o salário que ele ganha na Associação dos Catadores de Papelão e Materiais Recicláveis de Araçatuba. Manuel nunca viu tanto dinheiro na vida, mas decidiu fazer a coisa certa. E devolveu o dinheiro. O interessante é o comentário dele. Eu gosto de deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. E dormir tranquilo. Não conseguiria fazer isso se tivesse pegado o dinheiro. Usei minha honestidade que meu pai e minha mãe me ensinaram, afirmou. Então, como disse, temos uma responsabilidade muito grande como pais, como pessoas que têm um espírito ali que se tem que ser guiado, tem que ser encaminhado, certo? Vamos mudar esse mundo mediante a isso, mediante essa consciência em que estado estamos e assim direcionar corretamente os nossos atos. Tudo bem? É o que eu tenho para essa noite. Agradeço a todos por me escutarem, me ouvirem aí. Perdoe se eu falhei em algum momento, faltei com alguma coisa. Tá bom? Agora eu passo a palavra ao Adriano. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5º, que trata de bem-aventurados os aflitos. Até me perguntaram o tema da lição é a verdadeira infelicidade. Me perguntaram se eu tinha me equivocado no título. Eu até achei interessante. Mas o nome da lição é essa mesma. No Evangelho, nós vamos encontrar com outro nome. Depois eu vou deixar que vocês consigam localizar essa mensagem lá no capítulo 5º. A verdadeira infelicidade, com outro nome.
E quando você fala em infelicidade, a primeira coisa que vem à mente para nós é exatamente o contrário, né? A felicidade. E tem uma lição no Evangelho que nos ensina que a felicidade ainda não é deste mundo. Detalhe, ainda. Mas nós estamos falando de infelicidade, infelicidades. Todos nós sempre falamos o tempo todo de infelicidades. Vocês já prestaram atenção? Em nós mesmos, né? Lógico. E de uma forma geral, todos os jornais, a maioria das matérias, só nos trazem notícias sobre infelicidades. Nós já sentimos e julgamos conhecer todos os tipos de infelicidades. De uma certa forma, nós somos profundos conhecedores dessas situações. A gente pode lembrar de que o Espiritismo nos ensina que nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas, de certa forma, naturais, no nosso processo de evolução, de desenvolvimento, nos trazem desafios que, dependendo de como entendemos esses desafios, para nós pode trazer também esse sentido de infelicidades. Como nós reclamamos. Já as expiações, que também são provas, às vezes podem trazer um cunho mais pesado, dependendo também dessa nossa compreensão, porque espiar é repetir uma lição, né? Ter que refazê-la, e às vezes ela vem com um peso maior, e aí nos geram infelicidades, né? A visão que a gente tem delas. Então, esse aspecto do planeta de provas e expiações. Com a pandemia que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, tudo isso então aumenta, toma uma proporção maior ainda e nos parece que as infelicidades aumentaram e, de certa forma, só existem infelicidades. Nessa lição, trazida por um espírito que se denominou Delfina de Girardin, lembrando, uma comunicação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, ela vem nos dizer, a Delfina, que quase todos nós estamos enganados em relação a essas infelicidades. E que as verdadeiras infelicidades não são absolutamente o que nós, os infelizes, supomos que elas sejam. Mas como assim? Ela coloca que nós vemos essas infelicidades na falta de dinheiro, na geladeira vazia, como consequência dessa falta de dinheiro, nas dívidas que nós contraímos e não conseguimos pagar, na morte dos nossos entes queridos,
aqueles que vão primeiro do que nós e às vezes mais novos do que nós, nas doenças, nas enfermidades do corpo, de todas as ordens, nas limitações, nas deficiências, né? Nas traições que nós cometemos uns com os outros em nossas relações, no orgulho ferido, como o Alan nos colocou aí, que o egoísmo é uma das chagas da sociedade, das principais, junto com o orgulho. Imaginemos o nosso orgulho ferido, e isso então divulgado para a sociedade. No desemprego que no atual momento isso tomou uma proporção muito maior. Então, Delfina, ela vem dizer para a gente que a gente está equivocado. A maioria de nós estamos enganados, que a verdadeira felicidade não é absolutamente isso que nós acabamos de descrever. Nós supomos que isso são infelicidades, mas ela fala que não. E não tem só isso, né? Tudo isso que eu descrevi, trazido por Delfina, e muitas outras coisas, a gente dá o nome de infelicidades. E ela nos coloca que isso é uma consequência da nossa linguagem humana ainda pequena. Ela diz, sim, são infelicidades, sim. Para nós que vemos só o presente, o momento atual, esta vida. Delfina nos afirma que a verdadeira infelicidade, olha o nosso tema, a verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Opa! Olha que interessante. A verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato que eu estou vivendo, vivenciando, mais do que no próprio fato. Vamos pensar um pouco. De acordo com esse raciocínio da Delfina. Se um acontecimento que a gente considera ele feliz no momento em que a gente o vivencia, mas que ele nos trará consequências mortais, um fato que nós consideramos feliz, mas ele vai nos trazer consequências mortais, não é realmente mais infeliz esse fato do que um outro acontecimento que a princípio nos causa uma forte contrariedade, uma situação adversa que nos tira da nossa zona de conforto, mas que ele vai trazer consequências que produzem o bem? Então, o primeiro que aparentemente era feliz, ele não é mais infeliz do que o outro que aparentemente nós entendemos como infeliz? Lembrando a frase que ela colocou para a gente. A verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Ela nos dá um exemplo, né, mais amplo, dizendo de uma tempestade que arranca árvores e às vezes tira vidas de muitas pessoas.
mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte de uma quantidade muito maior de pessoas. Não é antes uma felicidade do que uma felicidade? Vamos lembrar o que ela colocou. Tudo isso faz parte da nossa visão estreita em entender todas as situações da nossa vida ainda de maneira pequena. Ou seja, para a gente julgar a qualidade de um acontecimento nas nossas vidas, a gente precisa primeiro verificar as consequências que esse acontecimento vai trazer para a gente. Para a gente bem apreciar o que em realidade é feliz ou infeliz para nós, a gente precisa se transportar para além desta nossa existência material, curta, passageira e apenas mais uma de nossa alma. A gente precisa considerar esses acontecimentos levando em conta a nossa condição de imortalidade como espíritos que somos. Porque é somente nele, em nossa alma, no nosso espírito, na nossa consciência íntima, é que essas consequências dos acontecimentos que nos acontecem realmente se fazem sentir no nosso céu ou no nosso inferno íntimo e ajudando a construir cada vez mais ou esse céu ou esse inferno. Então, tudo que a gente chama de infelicidade, segundo essa nossa acanhada maneira de enxergar a vida, termina com o fim da vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura, com essa imortalidade da alma que nós temos. Então, se a gente lembrar lá, na falta de dinheiro que nos traz infelicidade. Bom, ninguém vai ficar vivendo sem buscar o dinheiro que nos possibilita o conforto, que nos possibilita a realização de muitas coisas. Mas na falta daquela quantidade de dinheiro que eu acho que seja necessário e eu não consigo, isso me é uma infelicidade? Hora que terminar a vida do corpo, esse problema se extingue, pelo menos a falta de dinheiro, mas as consequências da falta ou dessa situação estão dentro de nós. Como que nós vamos nos encontrarmos lá no mundo espiritual? Pois vivemos permanentemente sofrendo por causa da falta de dinheiro. E às vezes, usando de métodos e ações que fazem sofrer o nosso semelhante, porque eu entendo que eu preciso de dinheiro para viver. Então, olhem o raciocínio de Delfina nos mostrando uma visão diferente sobre as verdadeiras infelicidades. E Delfina ainda continua nos revelando que a verdadeira infelicidade, então, é o quê? A alegria, o prazer, o tumulto, a agitação inútil, a satisfação da vaidade.
tudo aquilo que a maioria de nós vive achando que é felicidade. Mas olha, trazendo para esse raciocínio de Delfina, o prazer que eu busco satisfazer aqui na vida material, naquele exato momento pode ser uma felicidade. Pode ser um momento feliz. Mas esse tipo de prazer, e na medida em que eu busco esse prazer e estou apegado a ele, entregue a ele, como serão as consequências desses acontecimentos na vida íntima do espírito? Hora que o meu corpo morrer e eu retornar à pátria espiritual, quais as consequências dessa busca incessante sem limites de satisfazer determinados prazeres? Faz todo sentido. Então, quando eu digo aqui que Delfina nos fala que a verdadeira infelicidade é a alegria, bom, precisamos entender que a alegria é essa, que eu estou preso a ela e que eu entendo como felicidade. Tudo isso, essas alegrias, prazeres, agitações inúteis, satisfação da vaidade, né, os tumultos, né, aquelas coisas que a gente busca na vida mundana, tudo isso fazem calar a nossa consciência, reduzem a nossa capacidade de pensar, nos atordoam o espírito com relação ao seu futuro, anestesiam, entorpecem as nossas qualidades legítimas da alma imortal. E a gente acha que aquilo é a felicidade, e a gente vive para aquilo, a gente luta para aquilo, a gente mata, a gente faz sofrer, achando que aquilo é a felicidade. Mas as consequências serão mortais e nos trarão muito sofrimento. Então a gente pode, de uma certa forma, resumir este raciocínio de Delfina mais ou menos assim. A lei divina, essas leis que o Eduardo e o Alan estudaram para a gente, compartilharam conosco, essas leis morais que está lá no Livro dos Espíritos, né, na terceira parte. A lei divina nos impulsiona a desenvolvermos as virtudes da alma. E o Alan falou hoje exatamente, né, da perfeição moral, dessa conquista das virtudes que nós precisamos para alcançar a verdadeira, agora sim, a verdadeira felicidade. Então as leis nos impulsionam a essa conquista das virtudes. E essas virtudes, na plenitude, nos farão verdadeiramente felizes. Nós sabemos que essa plenitude não será atingida ainda nesta vida material. Muito mais à frente. Mas a gente vai conquistando degrau a degrau. Para a gente desenvolver essas virtudes, a gente precisa da vida orgânica. E essa vida orgânica nos trazem, como a gente acabou de ver, situações, sensações, percepções, prazeres transitórios, que, se não estivermos atentos, nos fazem inverter os valores da vida, porque somos espirituais temporariamente na matéria transitória. A gente pode inverter esses valores dependendo de como a gente se entrega a isso na vida. Mas essas situações, elas são importantes
justamente para desenvolver as virtudes da alma. Mas a gente precisa tomar cuidado. Porque compreender o valor dessas situações como desafios transitórios e não são verdadeiras infelicidades, pois nos trarão consequências úteis, benéficas. Então, compreender essas situações e dominá-las com vistas ao desenvolvimento do nosso espírito, esse é o segredo. E para isso, precisamos do conhecimento das leis, de nós mesmos, como o Alan nos colocou aí, na busca da reforma íntima, e do esforço, através da nossa vontade. E aí a gente vai conquistando essas virtudes que nos possibilitam amar. Porque amar é colocar em prática um conjunto de virtudes que são essas qualidades da alma. E amando, seremos verdadeiramente felizes nesta ou em qualquer outra vida, neste ou em qualquer outro mundo. Porque as consequências, como nós vimos aqui, estão dentro de nós. Então, a verdadeira felicidade ainda não é na plenitude deste mundo, porque ainda não compreendemos tudo isso. Ou se compreendemos, ainda não conseguimos colocá-lo em prática. O Espiritismo nos esclarece e recoloca sob o verdadeiro prisma o que é verdade e o que é o erro. Então, como espíritos imortais, precisamos ficar atentos aos valores verdadeiros e termos uma postura diferente diante dos desafios, que por ora podem nos parecer infelicidades, mas que suas consequências ajudarão a desenvolver as nossas virtudes e teremos mais felicidades do que a própria felicidade do ato. Eu recentemente, na verdade eu vou ler uma mensagem do apóstolo Paulo que eu li esses dias atrás, no domingo de manhã, mas antes disso eu vou falar um pouquinho do que eu acabei de vivenciar uma hora atrás. Falando de futebol, o São Paulo foi campeão paulista, acabou de ser. Eu sou São Paulino. Vocês me perguntarem assim, você ficou feliz com o título do São Paulo? Eu vou dizer para vocês, fiquei, porque eu sou São Paulino. É um momento feliz que eu vivenciei. Mas dependendo do valor que eu der a este momento, e o que eu vou fazer com esta felicidade em tratando o meu irmão nas redes sociais, em casa, no trabalho, aquelas brincadeiras inúteis, eu posso complicar a minha situação como espírito imortal. Então é um momento feliz, mas que dependendo de como eu me
conduzir diante dele, eu posso trazer consequências infelizes para a minha vida. Então sejamos equilibrados em tudo. Ainda fico feliz por causa do futebol? Ainda fico, faz parte da minha condição humana, mas eu tenho que tomar cuidado. Agora, trazendo a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, tem um filme no Netflix que chama O Apóstolo Paulo. Eu gostei muito desse filme. E Paulo, conversando com uma autoridade lá do Império Romano, depois de uma situação que ocorreu, ele deixou uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje. Ele pergunta para essa autoridade se ele já havia velejado. Você já velejou? Imagine-se olhando para aquele vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz ela cheia de água. Como se a gente fosse beber, né? Pega aquela mão cheia de água e traz para a gente, assim, beber. Imediatamente, o que acontece? A água começa a escorrer por entre os meus dedos, até a mão ficar vazia. Essa água que estava na mão e começou a escorrer é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até que se esvai por completo. Qual é o detalhe? Junto com essa água vai tudo o que nos é caro neste mundo. Tudo. Porém, Paulo diz assim, o reino de Deus para o qual eu vivo, no caso ele, é como o resto do mar, do oceano. O reino de Deus. O homem, nós, vivemos por aquele punhado de água que escorre pelos nossos dedos. Mas aqueles que conhecem Jesus, estudam Jesus e compreendem Jesus, vivem para a imensidão infinita do oceano. Essa mensagem é muito profunda porque de uma forma figurada mostra, nos traz exatamente aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Retrata exatamente a nossa situação de equivocados, buscamos na vida material aquilo que a gente acha que é felicidade, e na maioria das vezes vai nos trazer muita infelicidade. Então eu termino aqui a minha parte, agradeço a paciência de todos vocês